entende tudo do assunto, né? É isso, Heloísa Vilela. Morou muito tempo nessa friaca aí, agora tá... Oh, verdade, ela entende tudo. Oi, querida, tudo bom? Quanto tempo? Oi, Chico. Olha, coitada da Luciana, não tem a menor saudade do frio que ela está passando lá em Nova York. Agora, gostei muito de ver a apresentação que ela fez do caso todo, né? Bem detalhada. E eu só queria acrescentar o seguinte, vamos fazer de conta que a gente acredita na historinha muito mal contada do governo dos Estados Unidos, de que o Maduro é um grande gerenciador, né? Um gerente do tráfico de drogas, um país que não tem a menor relevância no tráfico de drogas mundial, mas enfim, vamos fazer de conta que a gente acredita. Mesmo que ele fosse, que direitos os Estados Unidos tinham de bombardear a Venezuela, ir lá, entrar, invadir o país e tomar o cara na marra? Nenhum, né? Pela lei internacional, eles tinham que mover um processo contra ele e pedir a extradição. É o máximo que eles poderiam fazer. Então, nem isso justifica a ação absurda do último dia 3. É isso, Elo. E também, aqui para a gente voltar a falar sobre o Conselho de Segurança da ONU, agora há pouco eu trouxe uma dessas falas do embaixador dos Estados Unidos lá na ONU, que estão muito alinhadas, como a gente já colocou também, com o Marco Rubio, que deu entrevista esse final de semana, secretário de Estado americano. E outra fala do Michael Waltz, que chama muito a atenção, é quando ele defendeu o direito dos Estados Unidos, prestem atenção nisso, de não deixarem os seus adversários controlar as reservas de energia ocidentais. Então a gente assiste essa fala e volta a falar sobre essa questão. Vamos lá. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Chico. Não, quando eu falei que estava gostando, que as coisas estão saindo daquele terreno nebuloso da hipocrisia e do cinismo, vem o representante aí na ONU e fala da maneira mais contundente ainda, né? Nós somos o dono da energia do mundo. Ninguém pode ter mais do que a gente. O controle tem que ser nosso. Então, acaba qualquer ideia de camuflar. Foi para isso e é isso e será assim. O que me espanta, Elo, é continuar. Hoje a Assembleia Nacional da Venezuela toma posse para retomar o ano. A Delcy Rodrigues ali legitimada pelo Supremo da Venezuela como presidente de fato. Isso é que ainda me deixa encucado, como eles querem tanto domínio e porque mantém todo o chavismo no poder. Essa é a sinuca que eu não compreendi ainda. Chico. Olha, Chico, eu teria uma explicação para isso, que é a seguinte: os Estados Unidos têm uma longa história de tentativa de dominar outros países, seja sutilmente, seja abertamente. E a última grande experiência foi no Iraque, que foi um desastre absoluto. Eles invadiram o país e decidiram administrar o país. Puseram uma pessoa lá encarregada, aquele Paul, esqueci o sobrenome dele, que andava de terno e gravata e bota de construção, era uma figura ridícula. E foi um desastre absoluto, porque eles nunca conseguiram controlar o país. Então, eu acho que eles têm essa história na mão, eles sabem que dá errado, dá ruim. E o Trump tem uma eleição de meio de mandato pela frente agora, para Câmara e Senado. E ele sabe que é uma coisa que a população americana odeia, como a Luciana estava lembrando aí, que são esses gastos no exterior com esse tipo de ação e, claro, o risco de colocar aí alguns
militares americanos na linha de frente. Você não vai controlar um país se você não puser o exército lá dentro. E eles podem morrer porque a resistência na Venezuela não será pequena. Então isso tudo foi levado em conta. O que eu acho que eles estão contando que podem fazer? Eles já chegaram lá, já bombardearam, em 2 horas resolveram o que queriam e mostraram para a Venezuela do que são capazes e estão dispostos a fazer. Diante disso, aceitaram, né, trabalhar com a estrutura do chavismo que continua de pé, né? Todo o governo continua de pé, só saiu o Maduro. Então eles vão, e como disse o Marco Rubio numa entrevista no domingo, a gente vai continuar pressionando para que as coisas sejam feitas da maneira correta. A maneira correta lá, do jeito deles, que é permitir o quê? Que as empresas de petróleo dos Estados Unidos entrem lá, financiem uma renovação da estrutura de produção de petróleo da Venezuela para exportar tudo para os Estados Unidos. Não é só uma questão de ter o petróleo para si, para usar o produto, não é isso. É controlar o fluxo mundial de petróleo, porque o petróleo segura o valor da moeda americana. Então é algo muito mais complexo, muito mais amplo e muito essencial para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos no mundo, que se dá através do dólar forte, do dólar sendo a moeda essencial para o comércio internacional. A Venezuela estava vendendo esse petróleo na moeda chinesa, por exemplo, e isso é algo que os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma. Então, para eles, me parece que tudo bem conviver com o chavismo, contanto que eles possam determinar o que vai acontecer na indústria de petróleo da Venezuela. E, enquanto isso, a Venezuela vai ganhando tempo para mobilizar a opinião pública, mobilizar a comunidade internacional, como fez hoje nessa reunião na ONU, que foi absurda. Você imagina os países ali, um de frente para o outro, né, falando os absurdos que o americano falou e o venezuelano ouvindo, só olhando para a cara dele. Olha, foi uma cena e tanto, viu? Foi estarrecedor. Excelente explicação, Elô. Acho Você que deu faz total sentido. Não é? Esse diagnóstico seu, ele diz muita coisa. O mais maluco é que toda aquela oposição ao chavismo, assanhada, querendo assumir o poder, achando que havia chegado a hora deles, né? Como a Maria Corina, como o Edmundo Rodrigues, eles estão magoadinhos nessa história, né? Porque acabaram sendo rifados de sábado para cá. O Trump, ele respondeu pergunta de jornalista ali na hora, né, Lu? Deu um tapinha nas costas e falou, tudo muito bem, mas acho que não tem apoio popular, enfim, escanteou total, né, Lu? Por quê, né? Por quê? Eu acho que a última coisa que eles querem é desestabilizar demais o país, porque isso é péssimo para os negócios, é péssimo para a exploração de petróleo. Eles querem manter mais ou menos a estrutura, mas torear essa estrutura e dominar essa estrutura. É mais ou menos esse o jogo. E o Trump não segura a mão de ninguém. Tá aí o Guaidó para provar, tá aí a Corina para provar e tá aí o próprio Bolsonaro para provar que o Trump não segura a mão de ninguém. É verdade. É a tese de que ele não vai com derrotados, né? Mesmo a eleição na Venezuela sendo questionada, mas ele não vai com perdedores em lugar nenhum. É aquele narcisismo dele impede qualquer ação dessa natureza. Ele só vai com quem o enfrenta minimamente. Até aqui a gente pode colocar as ações do governo Lula no Itamaraty, né? Sim. Que prevalece a soberania brasileira diante da situação. A gente começou com tarifas altíssimas, o governo conseguiu boa parte dessa taxação reverter o processo também na questão da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, essa aplicação também foi revertida, então é um pouco por aí, né, quando a gente olha para como foi a atuação do governo brasileiro. Eu queria trazer aqui, Elo, uma publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos nas redes sociais, em que se diz o seguinte, para quem está nos acompanhando aqui só por áudio, tem uma imagem do Donald Trump em que se diz: esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que a nossa segurança seja ameaçada. Isso coloca mais uma vez sobre essa questão da hegemonia, né, que tem muitos especialistas também apontando sobre esse declínio do império
americano e essa questão do poderio se colocando por meio do uso da força. Elô. E o que a gente está vendo, né? A gente está vendo o Rubio falando disso abertamente. Ele diz, veja como eles... Falando da China, ele não é sutil, ele fala abertamente o nome da China. Veja como eles estão extraindo riquezas naturais na África. O que a gente sabe que está acontecendo na América Central e na América do Sul? Nós aqui temos vários projetos, são 5 rotas de ligação do Atlântico com o Pacífico para chegar nos portos do Peru e do Chile. E parte desses projetos tem o interesse e financiamento da China. A China está trabalhando para ter um outro ponto de saída dos seus produtos direto pelo Pacífico, para não depender do canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos. Então, isso tudo está em movimento e o desenvolvimento da África, da América do Sul global em geral, tem sido cada vez mais vinculado a projetos conjuntos com a China. E os Estados Unidos estão desesperados, porque eles fazem um trabalho de extração de recursos. Eles não fazem um trabalho que deixe nesses países uma infraestrutura, um desenvolvimento, ganhos, né? O tal do ganha-ganha. Não tem ganha-ganha com os Estados Unidos. Eles ganham e os outros que se ferrem agora mais do que nunca sob Donald Trump. Perfeito, Lu. Me bateu novamente, depois de sábado para cá, já havia preocupação não era só do olho, não é só a fiscalização, mas da mão, do dedo, da força da Casa Branca nas eleições do Brasil. Essa história toda, ela me devolveu esse temor. Como é que você vê, Lu? Você acha que podemos dormir tranquilos ou... Não podemos nem dormir e muito menos tranquilos, Chico, porque a situação é gravíssima e a disposição de tomar e se assenhorar de toda a região que os Estados Unidos demonstraram é gigante. Não vai parar por aí. Eu não sei, e a minha grande preocupação, Chico, é essa, eu não sei quem vai barrar esse sujeito, porque a gente vive um momento agora que eu acho, estava conversando até com uma pessoa aqui no Planalto hoje sobre isso, né? A gente vive um momento que acho que o mundo inteiro viveu quando Hitler invadiu os países da Europa. Sim. Era essa a sensação, quem vai parar esse cara? E a gente está no mesmo momento. Quem vai parar esse cara? Ou China, Rússia, vão dar por satisfeitos com a ideia de que eles vão mandar aqui no hemisfério e eles vão ficar com outras áreas de influência? Hoje, quando a gente sabe que a China tem no sul global sua grande parceria, Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, eles vão se conformar em simplesmente serem retirados desses mercados? Acho difícil. Não foi à toa que a resposta da China hoje no Conselho de Segurança da ONU foi muito contundente, o que foge aos parâmetros chineses diplomáticos, Exato. Que são sempre muito comedidos. A resposta da China foi muito forte, especialmente para ser o país que é sempre comedido. Exato, Elô, isso que você chama atenção é muito importante. Aliás, a China que é o principal parceiro de quase todo o continente sul-americano. Então, a China está tão dentro do Brasil que você tropeça em projetos. Você vai no Nordeste, não tem como você andar sem tropeçar num projeto de energia solar, de energia limpa. É muita coisa. E compra de ações em tudo que é empresa. Então, não faz sentido que a China, depois de ter avançado tanto por aqui, chegue agora e diga, não, Trump, cuide daqui, que eu vou tomar conta lá de Taiwan e vamos embora. é isso aí. É isso que a Elô chamou a atenção aqui na fala dela também. Elô, muito obrigada. É bom ter você aqui de volta do meu lado. Até quarta-feira. Elô Vilela sempre está com a gente aqui no N2. Valeu, querida. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Até. Querida. Obrigado. A gente segue por aqui.